tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em o que, igreja? Vamos lá, igreja. Deus não habita lá na terra, lá, irmãos, em templos feitos por mãos de homens. Então, veja bem, a palavra diz: olha, Deus, que é o Criador de tudo, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? É o conceito de que do lugar sagrado, entenda, do lugar sagrado. Então Deus realmente Ele não mora no templo, Deus não mora na catedral, Deus não mora na igreja, como a gente chama o espaço onde a gente se reúne. De fato, Ele não mora, mas existe uma presença de Deus quando o povo de Deus se reúne. Então o templo, o que é? O templo é o local onde os cristãos, os adoradores se reúnem. E o profeta diz que Deus não habita, Deus não mora em templos construídos por mãos de homens, falando sobre adoração genuína a Deus. Mas em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas 7, 15, aquela passagem quando Salomão constrói o templo, do Senhor, ele consagra o templo do Senhor ali, há uma grande festa, celebração ali, e ali há um mover muito grande ali em Israel, e depois de consagrar o templo, ele pediu para Deus ouvir as orações naquele lugar, naquele santo lugar. Deus aparece a Salomão e faz afirmações para ele. 7,12 diz assim: olha, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O templo que ele acabou de construir, que era a planta de Davi, de seu pai Davi, que sonhou em construir o templo para Deus, mas Deus não autorizou, mas deu para Salomão. E cadê Lu? Volta. Lu, aí Lu. Então, o Senhor aparece para Salomão e diz: escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Verso 13. E diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14. Se o meu povo, esse é conhecidíssimo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Verso 15 diz assim: mas agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus prometeu a Salomão que estaria atento às orações daquele lugar, ou seja, um lugar que foi consagrado a Deus, um lugar que foi santificado para Deus, onde o povo se reunia para orar, para confessar seus pecados, para trazer seu sacrifício, sua adoração. É também um lugar que Deus se faz presente. Então ele disse: eu ouvirei as orações daquele lugar. Então podemos dizer, meus irmãos, que Deus ele não habita, mas ele está atento às orações de um lugar, seja aqui na igreja, na catedral, seja em casa, no monte, onde você estiver, Deus está atento. Agora, existem locais de adoração, existem locais que ficam marcados, ali é a casa de Deus. Então, Deus, ele tem um compromisso, ele tem uma aliança de ouvir a oração daquele lugar. Quando nós estamos cultuando, nós estamos reunidos, há uma promessa de Deus. Mateus capítulo 18, verso 20, o versículo 15 consegue acompanhar, diz assim: o Senhor disse assim: porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Queridos, há uma promessa de Deus, que Deus disse onde, olha, concordância, a partir de dois, sozinho não funciona, viu, irmão? Essa promessa não, sozinho não funciona. Diz: onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, meu irmão, a gente pode concluir que o lugar de adoração, que o lugar onde os crentes se reúnem, que o lugar onde os filhos de Deus se reúnem, quando a gente se junta, há uma promessa de Jesus: eu estou no meio de vocês. Amém? Alguém diz assim: pastor, e a minha oração lá no meu quarto particular? Deus disse que eu ouviria a sua oração no quarto secreto. Sim ou não? Lembra da promessa? Deus diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, que Ele te ouvirá. Amém.
Mas a Bíblia diz que quando você junta com mais de um, com 2, 3, 4, a Bíblia diz que ele não ouvirá, diz que ele estará no meio de nós. Aleluia. É uma diferença. Uma diferença de Deus te ouvir no quarto e uma diferença de Deus passear no nosso meio. Amém? Porque quando a gente se reúne para cultuar, o apóstolo Paulo diz: quando vocês se juntarem lá na igreja de Corinto, vocês vão cantar, vocês vão orar, vocês vão salmodiar, vocês vão profetizar, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios. Por quê? Porque Jesus está no meio de vós quando vocês se reúnem. Amém? Então há uma diferença. Deus me escuta no secreto, Deus me escuta no quarto secreto, mas Deus está no nosso meio, no nosso culto, na nossa reunião. Amém? Então, meu irmão, eu sou a igreja, essa expressão, eu sou a igreja. Não encontramos essa expressão, eu sou a igreja. Encontramos outra expressão. Tem 1 Coríntios 3,16, que fala sobre a habitação do Espírito Santo. É diferente, né? Paulo disse aos Coríntios: não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito, vai lá aqui em 2 Coríntios 6,16. Então o Espírito de Deus habita em nós, em você. Então Paulo está falando sobre ali a santificação do corpo, falando aos Coríntios: vocês, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Paulo estava combatendo a idolatria, os templos pagãos mesmo, o culto pagão que existia naquela época. E ele estava dizendo para os irmãos: olha, santifica o corpo de vocês, não se entrega à prostituição, não se entrega ao pecado, não se entrega aos vícios. Por quê? Porque o templo, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, é o templo onde Deus habita. Por isso que Atos 17 diz: Deus não habita em templos físicos, feitos pelas mãos dos homens. Mas agora, irmãos, o Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? Por quê? Porque agora o Espírito Santo está em você. Você agora é um filho, uma filha de Deus. O Espírito Santo habita em você. Então, você não vai achar a expressão: eu sou a igreja. Você pode ser o templo de Deus, mas a igreja não. E agora eu quero falar sobre e o que é ser igreja. Ser igreja é diferente de ser templo. Ser igreja é diferente de ser templo. A igreja, né? A igreja é o povo de Deus, é a união dos filhos de Deus. Amém? Nós sabemos, segundo Efésios 1, 22, olha lá, essa passagem importante. Nós já vimos que templo, eu sou morada do Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo habita em mim. Deus não habita em templos, em catedrais. Deus habita em pessoas, o Espírito dele. Agora, e a igreja? A igreja é diferente, meu irmão. Nós precisamos corrigir isso aí. Porque alguns conceitos são diabólicos, são satânicos, e a gente não percebe que eles são tão sutis que a gente pode ser conduzido por eles e não perceber. Sobre a igreja, Paulo diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele está falando de Cristo, verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a igreja, a Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo e colocou ele como cabeça da igreja. A igreja, meus irmãos, não é o templo de verdade, de fato. A igreja não é o templo. A Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja ela é a noiva do Cordeiro, a esposa de Jesus. Apocalipse 21, 9. Põe lá no 500 para nós.
Apocalipse 21, 9. O que diz lá? E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. João fala sobre isso no Evangelho de João e Apocalipse. Ele fala muito sobre a igreja como a noiva de Cristo, fala das bodas do Cordeiro, que é a festa do noivo, fala sobre essa festa que vai ter lá no céu, o encontro da igreja, os arrebatados com Jesus. A igreja não é um templo, a igreja não é esse espaço físico, mas aí que vem agora a percepção. Mas você tem que entender que a igreja realmente não é o templo, mas a igreja também não é você. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Eu vou te dizer o que é a igreja. Amém? A igreja, como o corpo de Cristo, o que Paulo disse em 1 Coríntios 12, pouquinhos. 1 Coríntios 12, 12. Falou sobre os membros. Ele disse assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Foi mais uma, deixa eu ver. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então Paulo disse: olha, todos vocês são membros, e todos juntos formam um único corpo, que é a igreja. E o cabeça desse corpo quem é? Cristo, Jesus. Então, nós somos os membros, todos nós, todos os crentes do mundo inteiro. Não estou falando dos crentes da semeata. Todos os cristãos do mundo inteiro são membros, e Paulo diz que esses membros formam um só corpo, porque não existe as igrejas, existe a igreja de Cristo. Não existe os corpos, existe o corpo de Cristo. Não existe as noivas de Cristo, existe a noiva de Cristo. Então os crentes são muitos, mas a igreja é uma só. Amém? Então, eu não sou a igreja, eu sou membro da igreja, eu sou parte da igreja. Eu não sou o corpo, eu sou parte do corpo. Assim como o pé, a mão, o olho, a boca não é o corpo, mas eles juntos formam o corpo. Então, é o conceito que eu quero esclarecer para você aqui hoje, de que você não é igreja, você é membro ou parte da igreja. Você não é o corpo todo, você é só um membro do corpo. Então, esse conceito, quando a gente fala eu sou a igreja, isso pode nos levar para um caminho, irmãos, do que a gente tem visto aí fora. Você vê pessoas aí no meio artístico, televisivo, fazendo confissão de fé: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Jesus. O pessoal lá no Big Brother, pessoal dando testemunho de fé: eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas, queridos, ele tem conceito de Deus, ele tem conceito de fé, mas ele não tem conceito de igreja. Porque essas pessoas não têm prática cristã. Para você ser igreja, meu irmão, você tem que viver como igreja. Para você ser corpo, você tem que viver com o corpo. O membro fora do corpo, o que ele é? Nada. É um membro ocultado. O membro só tem vida quando está ligado ao corpo. E o corpo é a igreja. Então esse conceito de que eu sou igreja não funciona. Eu creio em Deus, eu tenho fé, mas não tem vida de comunhão, de comunidade, de igreja. Você só pode dizer, irmão, que é igreja, se você viver como igreja, se você andar como igreja, se você caminhar como igreja. Paulo chama Timóteo em 2 Timóteo 2,3, dizendo assim: sofre comigo as aflições. Paulo também disse assim: olha, chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Você só pode se alegrar com os que se alegram se você estiver ligado com eles, se você estiver conectado com eles. Amém? Amém.
Você só pode chorar com alguém se você estiver sentindo a dor dele. Você tem que estar conectado com ele. Então, meu irmão, você pode ser o templo do Espírito Santo, mas se você não estiver em comunhão, se você não estiver andando na graça, ligado com o corpo de Cristo, você não é igreja. Você não é igreja. E aí eu quero te dar algumas coisas aqui bem bacanas. Você só é igreja se você caminhar junto com a igreja. Você só é igreja se você caminhar junto com a igreja. Você só é igreja se você caminhar na mesma fé que a igreja, se você caminhar na mesma obediência, no mesmo propósito, no mesmo amor, no mesmo compromisso, na mesma fidelidade. Porque você ficar em casa, você parar para assistir uma mensagem no YouTube, na rede social, na internet, é uma coisa, isso não faz de você igreja. Você não é igreja porque assiste sermões na internet. Você não é igreja porque você ora no teu quarto, faz a tua oração, a tua devoção a Deus. Você só é igreja se você caminhar com a igreja. Se você tiver o mesmo propósito que a igreja. Deixa eu te dar agora uma revelação. Jesus não morreu pelo templo. Jesus não morreu pelo templo. Mas o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Jesus não morreu pelo templo. Jesus morreu pela igreja. Jesus, toma essa, Satanás. Jesus morreu pela igreja. Não foi pelo templo. Jesus morreu pelo corpo. Ele é o cabeça do corpo. Ele não é o cabeça do membro. Jesus, ele não é noivo apaixonado pelo indivíduo. Ele é noivo apaixonado pela noiva. Então você dizer que tem Deus, que tem fé em Deus, que vive sua vida cristã em Deus, em casa, lendo literatura evangélica, assistindo mensagem na internet, não faz de você igreja. Você não é igreja. Você só é igreja se você caminhar com a igreja. Aleluia. Se você estiver em comunhão com a igreja. Glória. Se você participar do corpo e do sangue de Cristo. Se você participar das aflições da igreja. Se você participar dos compromissos da igreja. Se você participar das alegrias da igreja. Se você participar da vida de igreja. Você não é igreja em casa. Você não é igreja assistindo mensagem pela internet. Por mais que seja bonito, os pregadores falem bonito, mensagem maravilhosa, mas isso não faz de você a igreja, só faz de você um ouvinte, só faz de você um simpatizante do Evangelho. Mas igreja de verdade é só quem caminha com a igreja. Atos dos Apóstolos, para fechar o 15. Atos capítulo 2, verso 44. Aí eu quero chamar a minha equipe. Vem aqui, a igreja de Jesus. Cadê a minha equipe? Enquadra a igreja. Atos 2,44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes, ou seja, mesmo propósito, mesmo pensamento, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, que é a ceia, partindo o pão da igreja primitiva, é a ceia, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, pureza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que serviam de salvar. Amém? amém. Glória a Deus. Tira esse pano daqui para mim, por favor. Então deixa eu falar para você. Vai lá, Josi. Deixa eu falar para você. Atos 2,44 nós dizemos, aquela era a igreja primitiva, a primeira igreja, que estava vivendo o Evangelho, né? O impacto ali do Evangelho.
eles tinham uma prática fiel do que era a igreja. E a característica era essa: estavam juntos no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, ou seja, andavam no mesmo pensamento, na mesma obediência, no mesmo propósito. E aquilo era a igreja. Então você não pode dizer que é igreja, irmãos, se você não anda com a igreja. É forte essa palavra, não é? Eu estou te falando isso aqui não para você, porque talvez você tenha crente na tua casa que está já com essas ideias. Aí eu sou crente em casa, eu tenho fé em Deus. O mundo está pulverizando essa ideia aí fora. Tem até pregador fazendo doutrina disso aí, dizendo que você não precisa ir para a igreja, não precisa ser crente, não precisa tomar ceia, não precisa ofertar, não precisa dizimar, não precisa de nada. Você é igreja em casa. Mentira! Mentira do diabo. O que está escrito aqui? Igreja. Essa aqui é a igreja, é o corpo de Cristo. Você não pode dizer, viu, crente, que a igreja, sai daqui. Você não pode dizer que é a igreja aqui, sozinho. Não pode. Você só é igreja se você estiver, assim para trás, junto, no corpo. Então, meu irmão, Satanás, não cai nessa, filho. Ninguém é igreja porque tem fé, porque ora em casa, porque escuta mensagem na internet. Não é igreja. É no máximo um devoto, um simpatizante de Jesus. Igreja só é igreja quando está junto. Volta. Então essa é a igreja. Eu não posso dizer que sou igreja se eu não estiver ligado com o corpo. Eu só sou igreja se eu estiver ligado com o corpo. Amém? amém, Porque esse movimento está crescendo. Tem já dentro das nossas casas, das nossas famílias. Ah, não, eu vou ser crente em casa, eu sou igreja. Mentira, você não é igreja, não. A gente não vai te chamar de desviado, porque é pesado, tem gente que se ofende. Mas não é igreja. Você não é igreja. Você só é igreja se você estiver no corpo. E para estar no corpo, você tem que estar ligado. Amém? Como nós vamos fazer agora, daqui a pouco. Participar do corpo e do sangue de Jesus. Já tem gente mandando ceia até pela internet. Pra você tomar em casa sozinho. iFood. Quando Jesus, iFood, gosto agora da ceia da iFood. Jesus, quando partiu o pão, deu graças, disse: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Foi um mandamento. Falou: vocês vão se reunir até o dia de eu voltar. Então não se iluda, meu irmão. Essa mensagem é para te vacinar, para você não se iludir com as mentiras de Satanás, com o engano do diabo. Ah, mas tem um monte de gente que declara, que fala, que confessa, que diz que crê em Deus. Crer em Deus é uma coisa, ser igreja é outra. Então, o correto seria dizer assim: não é certo dizer eu sou igreja, eu só posso dizer nós somos a igreja. Entende? Você pode dizer eu sou o templo do Espírito. Ah, a Bíblia fala sobre isso, ser o templo do Espírito. Mas você não pode dizer eu sou a igreja, você só pode dizer somos a igreja. Porque a igreja só funciona quando estamos juntos, conectados em Cristo Jesus. Isso é a igreja de verdade. Aí essa igreja não tem parede, não tem placa. Essa é a igreja de Jesus, mas tem que estar junto, reunido. Amém? Amém. Então, o correto é isso. Eu não sou igreja, mas nós somos a igreja. Amém. Deu para entender? Deu para entender? Então dá glória a Deus, a salva de palmas